O contrato foi assinado em silêncio, mas o som da caneta deslizando sobre o papel pareceu alto demais dentro daquela sala elegante. Para ela, aquele gesto significava sobrevivência. Para ele, era apenas mais uma estratégia. Nenhum dos dois imaginava que, naquele instante, estavam selando algo muito maior do que um simples acordo. Isabela nunca acreditou em contos de fadas. Cresceu vendo a mãe lutar para pagar contas e aprendeu cedo que amor não colocava comida na mesa. Já tinha ouvido histórias sobre casamentos por interesse, sempre julgou, sempre disse que jamais faria algo assim. Mas a vida tem uma forma curiosa de dobrar convicções quando o desespero bate à porta. Do outro lado da mesa estava Eduardo Vasconcelos, um homem que parecia ter tudo sob controle. Herdeiro de um império empresarial, conhecido pela frieza nos negócios e pela habilidade de transformar qualquer situação em vantagem. Para ele, aquele casamento era apenas uma solução prática. Nada de sentimentos. Nada de complicações. Você entende os termos? Ele perguntou, sem emoção. Isabela assentiu, segurando a caneta com firmeza para esconder o leve tremor em seus dedos. Ela entendia perfeitamente. Um casamento de fachada. Aparências impecáveis. Eventos sociais. Sorrisos ensaiados. Em troca, estabilidade financeira, e a chance de salvar a única pessoa que ainda importava em sua vida. Mas o que nenhum contrato poderia prever, era o coração humano. Nos primeiros dias, tudo seguiu exatamente como combinado. Cada gesto era calculado. Cada palavra, medida. Eles eram perfeitos diante das câmeras, impecáveis diante da sociedade. O casal ideal. Por trás das portas fechadas, no entanto, eram praticamente estranhos. Eduardo mal falava além do necessário. Isabela evitava se envolver. Era mais fácil assim. Mais seguro. Mas pequenas coisas começaram a escapar do controle. Primeiro, foi um olhar. Durante um jantar formal, enquanto todos riam e brindavam, Isabela percebeu Eduardo observando-a de forma diferente. Não era julgamento. Não era frieza. Era curiosidade. Ela desviou o olhar rapidamente, como se aquilo fosse proibido. E talvez fosse mesmo. Depois vieram os gestos. Uma porta aberta sem que ela pedisse. Um casaco colocado sobre seus ombros em uma noite fria. Pequenas atitudes que não faziam parte do acordo. Você não precisa fazer isso, ela disse uma vez, tentando manter a distância. Fazer o quê? Ele respondeu, genuinamente confuso. Fingir, quando não tem ninguém olhando. Ele não respondeu. Mas, pela primeira vez, Eduardo ficou sem palavras. E aquilo foi o início de algo perigoso. Conforme os dias viravam semanas, a convivência começou a quebrar barreiras que nenhum dos dois havia planejado derrubar. Isabela começou a enxergar além da fachada fria de Eduardo. Descobriu um homem solitário, preso em expectativas que nunca escolheu. E Eduardo começou a perceber que Isabela não era apenas uma peça naquele jogo. Ela tinha força, dignidade, e uma luz que ele não sabia explicar. Mas sentimentos não fazem parte de contratos. E quando surgem, trazem consequências. O primeiro grande conflito veio como uma tempestade. Uma antiga conhecida de Eduardo apareceu, alguém do passado, alguém que sabia exatamente como atingir pontos sensíveis. Em uma noite tensa, diante de olhares curiosos e comentários venenosos, Isabela foi exposta. Você realmente acha que alguém como ele se apaixonaria por você? A mulher disse, com um sorriso cruel. Aquelas palavras não deveriam doer. Mas doeram. Mais do que Isabela gostaria de admitir. Ela se manteve firme, segurando as lágrimas até chegar em casa. Mas, ao fechar a porta, toda a força desapareceu. Isso não fazia parte do acordo, ela disse, a voz falhando. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. E então, pela primeira vez, ele demonstrou algo além da frieza. Você não precisa ouvir esse tipo de coisa. Mas eu ouvi. O silêncio que se seguiu foi diferente. Carregado. Pesado. Verdadeiro. E naquele momento, algo mudou. Eduardo deu um passo à frente. E depois outro. Isabela, ele começou, mas parou. Porque, pela primeira vez, ele não sabia o que dizer. E isso o assustou. Naquela noite, a distância entre eles desapareceu. Não completamente. Mas o suficiente para que nenhum dos dois pudesse mais fingir que aquilo era apenas um acordo. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão diferente. Não era desconforto. Era algo indefinido. Algo que crescia em silêncio. Um toque que durava um segundo a mais. Um olhar que demorava a se desviar.
Um sorriso que surgia sem motivo. Mas junto com o sentimento, vinha o medo. Porque se aquilo deixasse de ser um contrato, o que restaria? E então, o inevitável aconteceu. Isabela descobriu algo que não deveria. O verdadeiro motivo por trás daquele casamento. Não era apenas conveniência. Era estratégia. Uma jogada para proteger a imagem de Eduardo, e garantir um acordo milionário que dependia de sua vida familiar estável. Ela não passava de um meio para um fim. E mesmo sabendo que aquilo fazia parte do combinado, doeu. Muito mais do que deveria. Quando ela o confrontou, a resposta dele foi fria. Nós sabíamos no que estávamos nos metendo. Aquelas palavras foram como um golpe. Porque, naquele momento, Isabela percebeu algo que tentou negar por semanas. Ela já não estava mais fingindo. E isso mudava tudo. Sem dizer mais nada, ela decidiu ir embora. Mas Eduardo não esperava por isso. Ele acreditava que tinha controle sobre tudo. Menos sobre o que sentia. E quando percebeu que poderia perdê-la, algo dentro dele quebrou. Pela primeira vez na vida, Eduardo correu atrás de alguém. Mas será que já era tarde demais? Isabela estava dividida entre razão e sentimento. Entre orgulho e vulnerabilidade. Entre o que era seguro e o que era real. E é exatamente aqui que tudo muda. Porque agora a pergunta não é mais sobre dinheiro. Nem sobre contrato. Nem sobre aparência. A pergunta é: quando um casamento começa por interesse, ele pode realmente se transformar em amor? Ou alguns sentimentos chegam tarde demais? Se você quer descobrir o que acontece a seguir, se Isabela vai embora ou se Eduardo finalmente vai lutar pelo que sente, já comenta aqui, eu acredito no amor balão de fala. E não esquece de deixar o like polegar apontando para cima e se inscrever no canal, porque a continuação dessa história vai virar tudo de cabeça para baixo.